Olá! Olá, pessoal do 359, né? Estamos aqui mais uma vez, começando mais uma live. Oi, oi. Boa noite. Nosso convidado já se faz presente. Elaine, compre mais. Um abraço para vocês. Então, vamos começar, né, Deri? Vou te convidar. Thaís, um abraço. Nessa, um abraço para você. Boa noite, meu amigo Dery Wendel. Boa Dery, noite, Laís. tudo bem? Tudo jóia. Pois é, Pode dar pessoal, estamos com a Gi. Um abraço para você, Gi. Mas começamos mais uma live aqui no nosso 359, nosso coletivo de ideias. E hoje temos o prazer de conversar com esse grande amigo, né? Dr. Dery Wendel Fernandes, que se disponibilizou, né, para vir aqui para esse bate-papo. Aqui a gente vai falar sobre requerimento. É requerimento ou requisição, Dery? Que fala? requerimento. Requerimento. Requerimento do auxílio emergencial, Auxílio doença. né? E isso durante esse tempo de pandemia, né? Que na verdade essa pandemia causou uma bagunça muito grande em todas as áreas, né, Dery? Uhum. E aí a gente vai conversar justamente sobre esse tema. Meu amigo, ele se disponibilizou e a gente falou para a gente conversar sobre isso, que é uma coisa importante, interessa a muitas pessoas, né? Para começar esse bate-papo, Dery, eu queria que você começasse se apresentando, falando sobre sua formação, onde você trabalha, em geral, pode se apresentar aí para a gente. Jóia. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? E disponibilizar esse tempo aqui para falar com a Helena sobre um tema de certa importância, né? Na verdade, de muita importância. Eu me chamo Dério, sou advogado já há 5 anos, sou especialista em causas contra o INSS, né? Me formei na UESB em 2015 e desde então venho exercendo a advocacia aí, aqui em Vitória da Conquista, né? Junto do JHT Advogados. Isso, que bom. Gente, Dery é um amigo do coração. Quando eu trabalhava na escola agrotécnica Sérgio de Carvalho, eu conheci Dery, Dery estudava ainda, ele, Diego, Gi, e aí nós fizemos uma amizade muito grande que está até hoje, né? Mesmo eu estando aqui em Feira de Santana, a nossa amizade é amizade verdadeira, né, Dery? Continua Com certeza. mesmo à distância. Pois é, Dery, você Verdade. já se apresentou e eu coloquei nos stories para o pessoal fazer umas perguntas, tá? E Joia. eu vou fazendo essas perguntas que o pessoal falou. A primeira pergunta a gente tem aqui é quais são os requisitos para ter direito ao auxílio doença, Dery? Explica aí para a gente isso aí. Joia, joia. O auxílio-doença, é quando a pessoa ela fica incapacitada, né, para poder trabalhar. E aí o INSS ele tem que conceder um benefício para a pessoa. Mas para que ela tenha direito, ela precisa ter o que a gente chama de qualidade de segurado, que é uma relação com o INSS, né? Essa relação ela é efetivada a partir do pagamento das contribuições, né? E ter um mínimo de 12 contribuições, né? No mínimo 12 contribuições para poder ter direito aí ao auxílio doença, certo? Então esses são os requisitos iniciais para que a pessoa possa requerer o benefício junto ao INSS. Certo, tá bom. E tivemos outra aqui com as agências fechadas por conta da pandemia, né? Como é que a gente faz esse requerimento desse auxílio?
Joia. A partir de 2017 ali, 2018, o INSS ele passou por uma mudança, né? Ele começou a se tornar digital. Antigamente o requerimento ele era feito de uma forma diferente. Você teria que ir até a agência requerer ou requerer pelo 135, né? Aí, a partir do momento em que o INSS começou a digitalizar, né, os seus procedimentos, os requerimentos de benefício passaram a ser feitos através de um portal chamado Meu INSS. Então, a pessoa se Hum, cadastra, né? Não precisa mais ir até a agência para fazer o requerimento. E, através desse portal, ela entra nele, se cadastra com seu CPF, cria uma senha e, a partir dele, você pode requerer os benefícios junto à Previdência Social. ótimo. Um abraço para Pedro Berfest. Boa noite, Pedro. Quais são os documentos que a gente deve juntar para fazer esse requerimento? Como é que era o procedimento antes, né? Em período sem pandemia? Você ia até o meu INSS, né? Requeria lá o benefício, aí o próprio sistema já marcava para você o dia da perícia. Aí você pegava aquele documento, né? Com o dia indicado e comparecia até a agência. Então, esse era o procedimento antes da pandemia. Só que com o coronavírus, o que aconteceu? O INSS fechou as agências, certo? Só que fechou as agências para atendimento e para as perícias. Só que ele não poderia, né, simplesmente deixar as pessoas que estão precisando dos benefícios sem, assim, desassistidas. Então, o Sim, INSS criou um novo, né, para que as pessoas possam querer o benefício sem a necessidade de passar ali pelo critério, pelo crivo ali da perícia, sem a necessidade de ir até a agência. E o procedimento passa a ser da seguinte forma. O INSS, ele exige hoje que a pessoa junte um laudo. Certo? E esse laudo tem requisitos para que o INSS conceda uma antecipação do auxílio-doença. Certo? Quais são esses requisitos hoje? O laudo, ele precisa conter né, a classificação internacional de doenças que a pessoa tem, né? Precisa sim, conter assinatura do médico, o CRM dele, né? E precisa conter um tempo razoável de recuperação, certo? Eu já vi situações, atendi uma senhora aqui esses dias, ela requereu o benefício dela e o INSS negou. Ela veio me perguntar o porquê que o INSS havia negado, né? Aí, quando eu olhei o laudo dela, lá na parte de tempo razoável de recuperação, estava assim, a recuperação em tempo indeterminado, certo? O que o INSS fez? Negou o benefício. Por quê? Porque no procedimento, o que aconteceu? O INSS determinou que você teria que colocar um tempo razoável, 90 sim. dias, 120, né? Mas quando o médico colocou ali um tempo indeterminado, você não atende, portanto, aquilo que o INSS tinha estipulado. O INSS foi e negou o benefício. Eu orientei, né, a passar novamente pelo médico e explicar essa situação para ele. Falei, olha, doutor, eu não posso, no meu laudo, né, colocar tempo indeterminado. Eu tenho que ter um tempo razoável. Aí ela foi, resolveu essa situação, requereu novamente e o INSS concedeu. Edilene está aqui falando que seu áudio está oscilando. Alguém mais está ouvindo um áudio de Dere oscilando? Vai ajudando a gente aí para a gente fazer uma live o melhor possível, tá, pessoal? Eu tenho uma pergunta Né? aqui, Dere, que o pessoal fez aqui agora. Foi o seguinte, Sei. tá? Deixa eu ver aqui. Ué, peraí. Quem MEI, é rapaz, do MEI? MEI? Isso, quem é MEI e teve o Covid, tinha direito a requerer esse benefício? Sim, desde que você observe aquele período mínimo de contribuição, né? Que seria, primeiro, você tem que ter no mínimo 12 contribuições para o INSS para você adquirir a Sim, carência necessária para o benefício, certo? Se a pessoa é MEI, né, e tem esses requisitos de ter pelo menos essas 12 contribuições, ele já adquiriu a carência necessária. E aí ele pode requerer, né, o auxílio-doença, porque o Covid impede a pessoa de trabalhar, né? Ele pode fazer o sim, requerimento, o laudo tem que ter todos aqueles requisitos, né? Tem que estar legível, sem rasura, tem que constar o CID, tem que ter o tempo razoável de recuperação, tem que ter a identificação do médico com o CRM dele, tudo bonitinho. certo. Então,
já tendo esses 14 dias que o pessoal dá, né? 14 dias de afastamento, você pode, se tiver com todos esses requisitos, você pode dar entrada para pedir esse auxílio emergencial, Na né? verdade, auxílio doença. No caso, seriam 15 dias, né? Porque a partir do 16º dia, que a pessoa tem direito. Mas no caso do MEI, pode ser a partir da doença. O MEI ele tem essa prerrogativa. Só são 15 dias se a pessoa for empregada, porque esses 15 primeiros dias de incapacidade, a empresa que é obrigada a pagar. A partir do Sim, 16º é que passa a ser de obrigação do INSS. isso. Deri, eu tô vendo que parece que eu tô falando sempre auxílio emergencial e é auxílio doença, né, Deri? O auxílio emergencial é outra questão, né, que o governo colocou lá dos R$ 600, que são requisitos Isso, diferentes. São sim, sim. Eu que tenho que entender que é auxílio doença, não é o emergencial. Um abraço para Pedro, ele teve que sair. Hã? O que aconteceu é o seguinte: na reforma da Previdência do ano passado, o nome do benefício ele mudou de auxílio-doença para auxílio por incapacidade previdência, por incapacidade temporária. Só que ainda no imaginário das pessoas ainda está auxílio-doença, né? Aí eu Sim, continuei com auxílio-doença porque se eu colocasse outro nome as pessoas não iriam saber do que se trata, né? pronto, pronto. Quais informações são obrigatórias no laudo, no laudo médico? Conta aí pra gente. Certo. O que acontece? O INSS ele vai conceder o que a gente chama agora de antecipação de um salário mínimo, certo? Para que a pessoa Sim, possa requerer se o INSS conceda essa antecipação, o laudo médico ele tem que estar, eu falo para o cliente assim, né, o laudo tem que estar redondinho, ou seja, ele tem que estar todo bem escrito, né, indicando o seguinte, fulano de tal, X idade, né, foi acometido pela doença tal, está incapacitado por 90 dias, por exemplo, certo? sim, Então, os requisitos é o quê? Sem rasura, tem que conter a CID da doença, né, a classificação internacional de doenças, tem que conter o tempo razoável, né, de afastamento e tem que conter o carimbo do médico, né, a assinatura dele com o CRMzinho, tudo bonitinho. Se estiver nesses moldes, o INSS vai avaliar e se a pessoa atender aqueles requisitos que a gente falou no início, ele concede uma antecipação de um salário mínimo, certo? E aí ele vai e concede para a sim. pessoa para ela poder não ficar míngua, né? Naquele mês ali que ela está sem trabalhar. Um abraço para Sara, tá dizendo que foi uma ótima pergunta. E vocês podem fazer pergunta aí, viu, pessoal? O rapaz aqui também perguntou se tem alguma história, é, é, já teve algum caso estranho e que pode contar aqui sobre esse auxílio doença? Estranho? No Sim, geral, são coisas muito corriqueiras, né? Nada de estranho assim, não me vem muita cabeça assim. Me vem de um segurado especial, que tem requisitos a mais, né? Mas assim, sim, foge um pouco a sistemática na verdade, é o tema da tese, porque o dele foi negado por uma questão que tem a ver com o segurado especial trabalhador rural, e não com os requisitos do auxílio-doença em si, né? Até porque, na época, a perícia nele foi favorável. Mas eu não me lembro, assim, de uma situação estranha, assim, nesse momento, estranha. não vem uma não. Assim, até porque a gente se É, acostuma, né, a ver certas situações, né? Assim, já aconteceu, por exemplo, que o cliente do resultado de uma perícia e morrer, né? é. Então são coisas corriqueiras que acontecem sempre, né? Você acaba não achando tantas coisas estranhas, né? Thaís Souza, um abraço, Thaís. Está perguntando aqui, Deri, o valor do auxílio-doença é calculado com base no salário que a pessoa recebe ou devido à pandemia está sendo maior, está sendo no valor de um salário mínimo maior. Certo. Essa pergunta é interessante. Outras pessoas já me fizeram ela e ela é muito interessante. De fato, Eu o acho valor que do eu auxílio-doença. essa aqui. Oi? Pode falar. Pode responder essa pergunta dela. De fato, o auxílio-doença ele é calculado com base na remuneração da pessoa, né? Só que Sim, no procedimento normal, ou seja, pré-pandemia, o INSS, a pessoa requeria o benefício, ele passava por uma perícia, né?
E aí, ao passar por essa perícia, o perito ia verificar que ele estava incapaz. Aí o valor do benefício seria calculado com base na remuneração dele. Como o INSS retirou a perícia e colocou esse novo procedimento, a pessoa, mesmo que ela receba, sei lá, 5, 6 mil reais de remuneração, o INSS só vai adiantar um salário mínimo. Mas aqui que vem um detalhe. Mesmo com um salário mínimo, o que esse novo procedimento previu? Assim que acabar a pandemia, a portaria que modificou o procedimento, ela prevê que o INSS irá fazer revisão dos benefícios, certo? Para quê? Para que aquela pessoa que teria direito a um auxílio-doença maior receba a diferença. Inclusive, 1.700.000 segurados no Brasil vão receber cartinhas, né, do INSS, e é bom ficar atento nisso, porque é uma oportunidade de golpistas conseguirem seus dados. Tem que tomar cuidado com isso daí. Mas o INSS vai encaminhar essas cartinhas para cada das pessoas para que elas confirmem os dados referentes à sua incapacidade, reencaminhem os dados, né, os laudos, tudo bonitinho, para que eles possam Sim. avaliar e conceder essa diferença aí. Vou dar um exemplo. Digamos que a pessoa tinha uma remuneração de 5 mil, certo? E ela ficou Sim. incapaz nessa pandemia. Em tese, se tivesse tudo certinho, tivesse um procedimento todo certinho, o INSS teria que conceder um auxílio-doença em conformidade com a remuneração dela. Só que mesmo essas pessoas, quando requerer esse adiantamento, elas irão o quê? Receber um salário mínimo de adiantamento. Lá na frente, quando o INSS for fazer esse procedimento de revisão, ele vai verificar se essa pessoa de fato estava incapaz, né? E se de fato ficar comprovado que ela estava incapaz, ele vai pagar a diferença entre o valor que ele teria recebido, se fosse feito o cálculo na sistemática antiga, e o salário mínimo. Então, esse pessoal que teria um direito a um valor maior, eles vão receber sim essa diferença. Essa diferença, né? Pelo menos isso, né? Tem Pelo outra menos isso. pergunta aqui, Deri, de Edilene Silva. Ela está falando quanto tempo tem que dar entrada todo mês para que não haja interrupção do recebimento, já que o INSS só tem dado um mês. Certo? Quando houve essa alteração do procedimento, foi? Não, eu estou dando um abraço para minha prima Ró. Quando foi alterado o procedimento, o INSS previa que essa antecipação seria só de 30 dias. E você poderia, então, né, 15 dias antes da cessação do benefício, requerer uma prorrogação. Ou então, 5 dias após a data de prorrogação. Por quê? Na carta de concessão do benefício, já vem a data de entrada do requerimento, bem como a data de pagamento e, por fim, a data de cessação. Então, com a carta de deferimento do benefício, você já tinha acesso a essas informações. Então, você poderia, antes de cessar o benefício, ou seja, 15 dias antes de cessar o benefício, você poderia requerer a prorrogação sem precisar juntar um outro laudo, certo? O que aconteceu? No dia 21 de agosto desse ano, o INSS editou uma nova portaria, dizendo o seguinte, que a antecipação agora pode ser de 60 dias, e não de 30 como estava, entendeu? Então, se você Entendi. requer hoje, você tem lá o seu laudo, uma explicação. Você tem um laudo lá que indica que você está incapaz por 90 dias. O INSS, Certo. no requerimento anterior a 21 de agosto, ele iria conceder para você somente 30 dias. Aí você poderia fazer o procedimento, né, de prorrogação do requerimento. A partir do dia 21 de agosto, essa nova portaria diz o seguinte, olha, o INSS agora ele vai poder conceder para você 60, sem a necessidade de você juntar outro laudo. E pode prorrogar por mais 60, certo? Então, assim, qual é o prazo mínimo? Qual é o tempo mínimo? Hoje é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, desde que o laudo que você apresentou tenha a indicação de 120 dias. Se, por exemplo, o seu laudo tiver 90 dias, você pode requerer a primeira vez, o INSS concede 60. Se você pedir a prorrogação, ele não vai conceder por mais 60, mas por 30, porque o seu laudo só tem 90 dias. Entendeu? Então, Entendi. tudo vai depender do laudo. Então, Tudo vai depender do laudo. o INSS ele está parado, mas parece que com a pandemia é, deu uma arrumada aí, né, para o trabalho melhorar, seria melhorar, Assim, para o na trabalho ser verdade, mais. sim, nesse aspecto aí, essa alteração, ela não deixou as pessoas impedidas de acessarem o benefício, né? O INSS acabou arrumando a casa aqui
né? Porque assim, como não estava fazendo, eles conseguiram esse novo procedimento para que as pessoas pudessem requerer os benefícios e não ficar a ver navios, né? Como o pessoal fala. Aí esse É, procedimento ajuda nesse aspecto. é. A pandemia veio para arrumar muita coisa aí que estava desorganizada, né? Mudar muito fácil, né? É. Olha só, teve uma pessoa que perguntou assim: fiz meu requerimento, mas foi negado. O que devo observar? Posso requerer novamente quando é negado? Pode. E não precisa esperar 30 dias. Antigamente, quando você requeria, o INSS negava, você tinha necessidade de esperar 30 dias para fazer um novo requerimento. Nesse período de Sim, pandemia e com o novo requerimento, você não precisa esperar os 30 dias. ótimo. Você precisa observar, ver a negativa, por que, que o INSS negou, certo? E no requerimento novo, corrigir o que causou a negativa. Geralmente é o quê? Teve algum problema no laudo, ou então a pessoa não tinha os requisitos lá que eu falei no início, ou seja, boa de contribuições, né, qualidade de segurado, que é a relação com o INSS. Se ela não tinha essa relação com o INSS, ou não tinha um mínimo de 12 contribuições, mesmo que o laudo esteja redondinho, bonitinho, ela não tem direito ao auxílio doença. Pode ser que tenha acontecido isso, né? Teria que verificar essa Entendi, questão aí para saber o real motivo. certo. E você tem. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer a Débora em relação a esse auxílio doença? Felipe Se entrou alguém aí, acho que tiver. ele tem uma pergunta. Felipe, Filipão, Diego também. Um abraço para Diego, Vanderlei. Um abraço para todos vocês, viu? Vai falando, Débora, as coisas que aconteceu aí, as novidades para a gente em relação ao INSS, esse auxílio doença, né? uhum. Eu falando aqui, eu fico olhando para cima e não enxergo quem está entrando. Ah, Deri, você é ótimo. E vem cá, Deri, você falou, respondeu a pergunta das pessoas que são MEI, né? E me conta uma coisa. Eu sou MEI, mas eu estou um tempo sem pagar, né? Aquela taxa, todo mês. E aí, se não chega a um ano, não chega a 12 meses, tipo, uns 7 meses sem pagar. Se eu tiver, no caso, a Covid, eu posso dar entrada a esse Aí, auxílio nós, doença? ó, aí a gente vai ter que avaliar o seguinte: quando você implementa 12 pagamentos, você adquire a carência necessária para ter acesso aos benefícios. Se você parar de pagar, você tem um período de graça que a gente fala, certo? No MEI, esse período de graça é de 6 meses. Então, dentro daqueles 6 meses, você pode querer um benefício porque você ainda continua segurado da previdência social. Entendeu? Passou de 6 meses, você pega a qualidade de estado, portanto, você fica descoberto aí da Previdência Social. Então, se você falou, estou 7 meses sem pagar, perdeu. Sim, perdeu. Já foi, né? Aí vai ter que ir para o emergencial. Ah, meu Deus. E ninguém mais quer fazer mais nenhuma pergunta. Ó, Adele, porque eu tinha recebido uma pergunta justamente daqui a pessoa falou aqui que é em relação à diferença do salário que você recebe para o Hum, salário mínimo e se a pessoa iria receber essa diferença e você já respondeu aí que eu acho que foi a Edilene que fez essa pergunta. Thaís e Edilene perguntaram nesse sentido. Tia Edilene é minha Foi, tia. foi. Ó, tem uma Compre mais fez. pergunta. É, Hum. pode fazer um requerimento retroativo? Tive Covid em maio, mas não pedi o auxílio. Não dá para fazer o requerimento retroativo. Por quê? Quando você faz um requerimento no INSS, a gente chama de DER, data de entrada do requerimento. Então, os efeitos financeiros do requerimento, eles Sim, são só a partir desse requerimento, entendeu? Só que, assim, dá para você requerer hoje e, se, por exemplo, se o seu laudo estiver constatando a incapacidade por um período maior, você pode juntar um laudo hoje, né? E se esse laudo constatar que você está incapaz hoje, você consegue o benefício. Só não pode ser retroativo.
Retroativo não dá. Não dá, né? Rapaz, é coisa, viu? Na sistemática de hoje não dá, certo? Na sistemática de hoje não dá. Qual é a sistemática de hoje? Apresentar o laudo bonitinho, redondinho. Se fosse feita uma perícia, e a perícia constatasse, né, que lá no passado você estava incapaz, não teria efeitos retroativos, mas o reconhecimento da doença poderia ter. Então, Na Débora, as verdade, pessoas... está Vai, incapacidade, né? certo. As pessoas ainda não estão sabendo que em relação ao Covid, né? As pessoas não Uhum. sabem direito ainda. Você acha que não devia ser passado mais essa informação para quem tem Covid, quem está com Covid, para dar entrada nesse auxílio doença? Sim, sim. Deveria ter essa orientação, né? Essa publicização da informação a esse respeito. Mas, infelizmente, não há, né? Infelizmente, não há muita essa publicização dessas informações. Então, o 359 está aqui. Depois a gente vê sobre isso, Dério, para a gente passar informações para o 359 como coletivo de ideias, passar isso para frente, né? Você pode botar uma lista para a gente, listar o que é que a pessoa precisa quando está com Covid para poder dar entrada nesse requerimento. A gente pode ver isso para passar essa informação para frente, né? Isso. Hoje, o primeiro ponto, né? Além daqueles requisitos Sim, que eu já elenquei, a pessoa precisa fazer um cadastro no meu INSS. É um cadastro simples, você vai colocar no meu INSS, vai aparecer uma páginazinha do meu INSS. E aí você vai então fazer como se estivesse fazendo no e-mail. Você vai pegar ali, colocar alguns dados, o INSS vai requerer informações que só você sabe, informações referentes à sua data de nascimento, o primeiro nome da sua mãe, alguns vínculos que você teve, qual foi sua última remuneração. Aí você finaliza o cadastro, né? E aí você sim. consegue entrar. Tem uma abazinha chamada de agendamento e requerimentos. Aí você vai clicar ali e vai colocar a seguinte frase: auxílio doença com a relatório médico. Aí você vai naquela opção, anexa seu CPF, seu RG CPF, seu documento, e anexa o laudo. Sim, Mais nada. Basicamente, não precisa juntar mais ótimo. nada. Um abraço para Jorge, Luzimar. Tem duas perguntas aqui. Thaís, novamente, um abraço, viu, Thaís? Valeu. O INSS tem prazo para dar o resultado da solicitação da pessoa? O INSS, por lei, existe uma lei do processo administrativo, né? E ela diz que todo requerimento feito junto à administração pública, ele deve ser respondido em 30 dias. Esses 30 dias, eles podem ser prorrogados por mais 60, desde que haja um despacho no processo fundamentando o motivo, né, da demora. Só Sim. que, assim, quem lida com o INSS sabe que geralmente o INSS não cumpre nem os 30 e nem os 60, né? Aí existe uma possibilidade, né? Depois que você extrapola o prazo de 30 e de 60, existe a possibilidade de você impetrar um mandado de segurança para que o INSS decida o seu processo. Não para que ele defira, mas para que ele dê uma resposta. Porque muitas vezes a pessoa fica aguardando ali 6 meses, um ano, dois, pela resposta do INSS ela não vem, né? Aí você pode impetrar um mandado de segurança para que o INSS dê essa resposta. E o prazo é Aí, ó. 30 a 60. Isso, uma excelente resposta, uma informação muito boa essa. Não sabia disso. A Edilene Geralmente as pessoas... Novembro. Houve mudança no benefício. É Loas, é? Loas, Lo... BPC Loas. Benefício Loas com a reforma da Previdência? Com a reforma, não houve, não foi mexido no LOAS, né? Essa parte de seguridade do LOAS não houve alteração com a reforma da Previdência, não. Só que com o Covid, com a questão do coronavírus, você pode, ao requerer um LOAS, ter o adiantamento, não do LOAS, mas do auxílio emergencial. Aí o que acontece? Vamos dar a seguinte questão: a pessoa tem direito ao LOAS, certo? Só que como o INSS não está podendo fazer perícia, ela também vai lá e requer auxílio emergencial. O INSS pode conceder a ela o auxílio emergencial, né? E depois, quando ele avaliar o caso, ele pode conceder para ela o BPC. E ela vai descontar do valor do BPC que ela recebeu de auxílio emergencial, certo?
Deu para entender? É, deu para entender, sim. Ótimo. Pois é. Ó, pessoal aqui, o Cumprir Mais. Dere, não esqueça de falar sobre a profissão na sua vida. Você está satisfeito com o que faz hoje? Quais os seus planos para o futuro? Olha, desde que eu entrei na faculdade, eu não vi outra possibilidade, assim, outra questão. Muitos colegas queriam fazer concurso e tal. Eu até sou questionado por isso, né? Por que você não faz um concurso, não sei o quê. Mas eu gosto muito de advogar, né? Essa rotina. Tem colegas meus que ficam doentes porque advogam e tal, e acabam saindo. Mas no meu caso, não, eu gosto. É uma rotina, às vezes, estressante, né? Às vezes você toma alguns não, né? E fica meio assim, mas eu gosto disso daqui. Eu gosto de fazer, de advogar, de poder, muitas vezes, garantir o direito de uma pessoa e tal. Hoje eu tenho trabalhado bastante com aposentadoria rural, etc. É uma felicidade quando você consegue conceder um benefício de uma pessoa, você vê a satisfação dela e tal. E isso me satisfaz também. Em relação a planos profissionais do futuro, eu almejo lecionar. É uma coisa que eu gosto de falar, de ensinar. E eu tenho assim, esse objetivo em curto, médio prazo, de quem sabe ensinar. Não precisa ser numa faculdade nem nada, pode ser até pela internet mesmo, né? Até porque você pode ensinar o que você sabe pela internet. Mas eu tenho esse objetivo aí de, no curto, médio prazo, estar ensinando aí um pouco do que eu... É o professor Dere, né? Que bom, Dere. Eu Os amigos gostei. Eu gostei de ter esse bate-papo com você. O pessoal da... Ó, Alessandro. Um abraço, Sandro. Sandro é meu esposo, viu? O pessoal da Um abraço. 359 fica agradecida, Dere, pela sua disponibilidade e de estar passando tanta informação importante para a gente. E a gente vai cobrar de você, viu, a listazinha para a gente passar para frente essas informações aí sobre o requerimento para quem teve Covid. Vamos trabalhar isso aí. Deixar um abraço para todos que assistiram, certo? Sara, Thaís, Edilene, que fizeram perguntas aqui para a gente, o pessoal do Compre Mais também, certo? Muito obrigada pela atenção de todos. Dere, valeu. Um abraço para Eu que você, estou agradeço com pelo saudade. convite, né? Também muita Certo? saudade. É uma a Vanessa que está aqui me acompanhando, me ajudando aqui. Tá ali, toque. Mande um abraço para a Nessa também. Viu? O Edilene está aqui dando parabéns pela sua dedicação, certo? Obrigado, obrigado. Profissionalismo Valeu. e simplicidade em saber passar essas informações. É isso aí. Valeu, Vocês que agradeço. também, Edilene, está aí, sintam-se convidadas a participar aqui do 359, se vocês quiserem fazer uma live com a gente sobre qualquer assunto, tá? Pode entrar em contato que a gente vê tudo isso aí direitinho, viu? Um abraço, Dere. Um beijo para Um você. abraço e fico à disposição aí para a gente tratar de outros temas aí referentes à Previdência Social. Pronto, pronto. A gente está aqui. Valeu, Tchau, Lena. tchau, gente.